etc. Enfim, o ponto principal é como é que eu comecei no mercado digital. Bem, eu sempre tive um problema. O problema foi excesso de conhecimento. Não saber organizar o que eu queria, não saber vender, não saber o que é que eu vou fazer com o que eu sei, ok? Sempre gostei muito de estudar, gostei muito de aprender, mas tinha um problema que realmente até hoje me persegue. É querer saber tudo e não fazer nada, ok? Vou te explicar. Quando eu comecei no mercado digital, eu nem sabia que estava no mercado digital. Eu não sabia quase nada do que eu sei hoje. Vocês já vão entender ponto a ponto, vão ligar. Eu só queria fazer dinheiro, só queria vender. Então, qualquer coisa que me desse dinheiro rápido e que me desse mesmo dinheiro, que me fizesse vender, eu estava dentro. Então, tem uma época que criação de logotipos, flyers, essa coisa toda estava muito em alta, mas muito em alta. E eu não sabia criar logotipos, nem flyers, não sabia nada sobre design. E olha que já era programador, já criava algumas landing pages para interfaces das landing pages para as páginas que eu iria criar, mas eu não sabia nada sobre design. Não sabia mesmo criar flyer, porque era naquela altura utilizávamos o Figma e etc. Até hoje se usa, mas enfim. O que é que eu fiz? Encontrei o Canva, ok? Eu encontrei o Canva. Eu vi que no Canva tinha modelos prontos. Tinha modelos prontos. Os modelos prontos são os flyers e essas coisas todas. E o que é que eu fiz para realmente começar a fazer dinheiro? Eu vi que muita gente vendia serviços de criação de logotipos num valor um pouco alto. Não era low ticket, era mesmo um valor alto. Eu, como não sabia nada sobre design, procurei ferramentas que já entregavam tudo o que eles vendiam. E olha que eu não sabia, também não sabia nada sobre engenharia de prompt. Naquela época eu não sabia quase nada. A única coisa que eu tinha conhecimento era programação. E pronto, naquela época a programação eu gostava só de estudar. Eu nem pensava como fazer dinheiro com isso. Então, voltando. Ok, encontrei o Canva. Canva resolveu o meu problema. Canva Free. Naquela época nem tinha assinado o Canva. Não tinha nem condições de pagar. Acho que eram 5 ou 10 dólares por mês para o Canva. Não tinha, nem tinha cartão, não tinha nenhumas condições suficientes para assinar qualquer ferramenta. Não tinha cartão Visa, não tinha conta no banco, não tinha uma conta bancária normal, ok? Porque naquela época eu lembro que nem 18 anos eu tinha. E pronto, eu usava a conta da minha irmã para fazer as vendas e enfim, continuando aqui. Encontrei o Canva, encontrei o Ideogram. O Ideogram, para quem não conhece, é uma inteligência artificial que serve para criar flyers, capas, tudo que envolve imagens, ok? Então, eu pesquisei o quanto é que custa fazer um flyer e eu via que estava um pouco alto. Então, como eu vi que não sei nada sobre criação de flyers, encontrei o Canva, comecei a utilizar o Canva para fazer o quê? Usava modelos do Canva pronto, modelos mesmo prontos que o Canva já tinha por padrão e fazia as alterações, ok? No Canva Free e utilizava o Ideogram para basicamente fazer os logotipos. Eu ia no WhatsApp, entrei em vários grupos de WhatsApp, mandei os serviços que eu fazia, olha, fiz um flyer bem simples lá no Canva, copiei, basicamente só editei com todos os serviços, crio capas, crio flyers, crio logotipo, mandei nos grupos, entrei nos grupos. O que aconteceu? Muita gente me puxou por quê? Por conta do preço. E eu não pensei o que muitos de vocês fazem, costumam fazer quando estão a começar. Vocês pensam muito, olha, tem que fazer uma análise de mercado, não sei o quê. Olha, eu naquela época nem sabia nada disso. Nem sabia o que era análise de mercado, nada. Sabia mesmo absolutamente nada sobre isso tudo. Eu só fiz o quê? A única coisa que eu fiz é saber quanto é que custava um flyer, que estava em Kwanza, estava cerca de 10 a 15 mil Kwanzas, um flyer profissional. Eu fiz o quê? Diminui o valor para cerca de, nem fosse 50%, diminui muito, muito mesmo. Para 15 mil Kwanzas para 5 mil Kwanzas cada flyer, logotipo 3.500. Cara, as pessoas que realmente gostariam de ter seus logotipos, empresas, porque naquela época era uma época que muitas empresas estavam a ser fundadas, todo mundo queria colocar CEO na biografia do Instagram, CEO, 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 CEO. Então estavam a procurar de designers que façam bons flyers. Aí eu trabalhei muito com agências de viagens, eu fiz flyers. Cara, como é que realmente funcionava esse processo? O cliente me mandava as informações, eu respondia, via as informações, eu dizia, vou fazer primeiro o flyer, depois tu me pagas. Fazia. Como eu não tinha conhecimento sobre flyer, só ia no que editava, modificava mesmo alguns templates no Canva. Me deu muito dinheiro, muito dinheiro. Então, modifiquei, fiz essas alterações todas, ok? Depois de fazer essas alterações todas, mandava para o cliente gostava, pagava. Só que também
Teve um ponto, vou te explicar o porquê. Isso funcionou por um tempo, só que depois os clientes fugiam com os flyers sem pagar. Os clientes simplesmente sumiram, não pagavam. Por quê? Porque eu mandava primeiro, depois é que ele pagava. Alguns não pagavam, sumiam e usavam flyers sem pagar. Tenho clientes assim, que tinham, naquela época fizeram isso aqui, ok? Você mandava várias mensagens, mas não respondiam, enfim. Então, modifiquei. Como o WhatsApp tinha a opção de, basicamente, tu podias mandar uma imagem por visualização única, eu mandava todos os projetos por visualização única, ok? Eu não, o cliente mandava as informações, eu fazia, mandava por visualização única, colocava a minha marca d'água. Caso ele fizesse print, caso ele tirasse foto com o telemóvel, ele não poderia utilizar porque tinha a minha marca d'água. Então assim consegui novamente prender os clientes. Só que depois aconteceu uma coisa. eh, como não sabia nada sobre engenharia de prompt, eu utilizava o Ideogram para fazer os logotipos. Meio que os créditos do Ideogram acabavam muito rápido, eu só conseguia gerar cerca de 9 imagens por e-mail por dia, porque no outro dia demorava um pouco, às vezes fazia 2 dias sem restabelecer os créditos, tive que criar vários, criei muitos e-mails, ele não estava a aceitar e-mails falsos, criei vários e-mails para conseguir fazer os logotipos, e consegui, só que depois, mesmo as pessoas que compravam ou aderiam aos serviços que eu fazia, e olha que para vocês entenderem, eu não pensava nada, tipo, investir esse dinheiro, criar uma empresa, eu não sabia absolutamente nada sobre o mercado digital. Eu só sabia que estava a vender, eu só queria vender. Eu não fiz nenhuma análise do mercado. A única coisa que eu fiz é saber com os meus concorrentes o preço para eu poder, basicamente, saber qual é o preço que ia colocar. Então, eu não pensava muito, só fazia. A primeira ideia que me apareceu, quando me aparecesse na cabeça, eu vendia. Opa, vou criar, vou vender. E funcionou muito, deu muito certo. Por um tempo, não é? Claro que atualmente tem ideias que tu tens que estruturar, mas uma das coisas que me incentivou, que realmente me ajudou a vender, foi parar de pensar, ok? Excesso de conhecimento, excesso de estudo, excesso de pensamentos pode te atrapalhar. Não adianta tu seres o gajo mais inteligente, gajo muito duro, bem inteligente, que sabe muita coisa, mas não faz nada, ok? Se você perceber, boa parte das pessoas que hoje são ricas não sabiam muito, só começaram. Só começaram. Estás a ver? Basicamente a questão é começa. Apenas tens que começar. Não importa se vão te falar que não vai funcionar. Cara, eu comecei a vender fornecer alguns serviços e muita gente já fornece e eram pessoas melhores do que eu, mas posso te dizer que se calhar não faziam mais dinheiro do que eu fazia muito dinheiro com isso, ok? Então para você ter noção, eu vendia 5 a 3.500 e por dia eu tinha cerca de 10 clientes, às vezes, nem sempre, mas eu fazia o salário mínimo do meu país, prestando serviços de coisas que pessoas mais profissionais que eu prestavam. E eu fazia muito mais dinheiro que eles, estás a ver? E eu não me esforçava tanto. Era só entrar no Canva, editar, usar no Ideogram, fazer uns promptzinhos, usava ChatGPT naquela época e não sabia nada sobre engenharia de prompt também. E pronto, deu muito certo. Por um tempo, só que depois os clientes começaram a mudar. O que é que eu fiz? Mudei também. Eu vendia só criação de flyers, não sei o que. Vi que dava para fazer capas utilizando inteligência artificial, que nesse caso utilizava o Ideogram. Fui no Ideogram, comecei a fazer capas para música, comecei a puxar artistas, falei que eu faço capa e também deu muito certo. Olha, eu já fiz capa para alguns artistas aqui famosos que nem sabiam que eu é quem fiz, porque eu prestava serviços como uma empresa. Entenda que geralmente quando tu estás a prestar um serviço, é muito mais fácil como uma empresa, porque muitos deles confiam mais quando é uma empresa do que simplesmente uma pessoa. Então, eu comecei assim, deu certo por um tempo, mas depois baixou, mas eu comecei basicamente assim no mercado, ok? Simplesmente começando. Eu tinha uma ideia, fazia, tinha uma ideia, fazia, tinha uma ideia, fazia. Era mesmo assim, comecei prestando serviço. E olha que eu não sabia nada sobre investir, gastei todo o dinheiro, não sei se gastei com o quê, porque naquela época eu não tinha nenhum conhecimento mesmo sobre o mercado digital, só fazia, mas deu muito certo, ok? Hoje, que agora tenho muito conhecimento, faço com mais cautela, mas atualmente ainda dá para fazer isso. Você ainda pode fazer isso que eu fiz. As coisas mudaram para mim, mas tu ainda pode fazer isso. Então, o conselho que eu deixo para as pessoas que estão me assistindo: olha, eu ainda não sou rico, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, ok? Consigo fazer alguns valores, mas não sou rico ainda. Mas eu acho que muitos ricos começaram desse jeito, ok? Muito jeito, desse jeito. Muitos se calhar nem estruturaram tanto conforme hoje eu estruturo, mas muitos só começaram a fazer. O conselho que eu deixo é: para de simplesmente estares
a não fazer as tuas coisas porque tu tens medo se vai dar certo ou errado. Cara, eu não sabia nem vender um produto. Eu só puxava alguns clientes, só falava dos meus serviços. Alguns negaram, nem sabia persuadir, nem sabia nada. Alguns aceitaram, alguns negaram, mas eu continuei. Por quê? Porque quando eu realmente consegui fazer a primeira venda, ou seja, quando realmente recebi o meu primeiro pagamento, eu pensei e analisei que realmente isso tem potencial e funcionou por um tempo. Fiz muito dinheiro, não fiquei rico com isso, mas eu aprendi muito. Que às vezes a melhor coisa a se fazer é começar, ok? Posso não ser o homem mais bem sucedido do mundo, ou mesmo do meu planeta, ou mesmo do meu país, mas eu aprendi que realmente a melhor maneira de você saber se uma coisa funciona ou não é começando a fazer, ok? Não sei se você assistiu esse vídeo até aqui, mas apenas comece. Apenas comece. Tem link da minha comunidade do WhatsApp. Se quiseres entrar na minha comunidade, está tudo bem. Vou deixar o link. Se não quiseres, está tudo bem. Se quiseres saber alguma coisa, tá aí. Todos os links ficam na descrição. Mas o conselho que eu deixo para ti é: para de pensar muito, para de estudar muito, apenas começa. O segredo para você fazer o que você quer fazer é apenas começar. Se você não começar, nunca vai saber se uma ideia funciona ou não funciona. Olha eu. Não sabia nada sobre o mercado digital, mas vendi se calhar mais com em relação a pessoas que já sabiam sobre isso tudo, por quê? Porque apenas comecei, ok? Apenas começa. O conselho que eu deixo para ti hoje, apenas começa. Se você quer saber mais, se inscreva nesse canal, ok? Já sabes o que fazer, não tenho o que te falar, mas enfim, apenas começa a fazer o que você tem que fazer. E você vai ver. Para de pensar que tenho que fazer muito dinheiro. Não. Só começa a fazer. Você vai saber se algo vai te dar muito ou pouco dinheiro quando você começar a fazer, ok? Começa a fazer. Tamo juntos.